Queridos irmãos, muita paz com o nosso Mestre Jesus. Continuamos as nossas atividades de divulgação da doutrina espírita codificada por Allan Kardec pela Federação Espírita do Rio Grande do Norte. É sempre uma alegria espiritual estarmos reunidos em nome de Jesus, refletindo sobre as temáticas da doutrina espírita. Hoje vamos fazer algumas reflexões em torno da lei do amor. Começando as nossas colocações, nós buscamos o Livro dos Espíritos, publicado a 18 de abril de 1857, quando Allan Kardec nos diz que o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A regra áurea, que é a lei de amor, ela está no contexto de todas as civilizações, entre os egípcios, entre os gregos, entre os hindus, entre os romanos, entre os persas, entre os gauleses, em todas as grandes comunidades humanas, está presente a lei áurea, uma lei, um procedimento dentro da grande lei de justiça, amor e caridade. A regra áurea é lei, o amor ao próximo é uma lei. Consequentemente, todos nós estamos convidados e integrados dentro desta lei. E cada um de nós, na medida em que evolui espiritualmente, vai percebendo as necessidades da vivência dessa lei divina. O homem só é infeliz quando ele se afasta das leis de Deus. Por isso, meus queridos irmãos, o amar o próximo como a ti mesmo institui um dever, em cuja execução não é razoável que o homem cogite da compreensão. O aprendiz amará o próximo como a si mesmo. Em todas as nossas relações comuns, o cristão amará o próximo como a si mesmo. Dentro dessa temática da lei de amor, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, no seu capítulo 11, essa temática desenvolvida por Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, também contendo no contexto desse capítulo as instruções dos espíritos. É importante então, meus queridos irmãos, observarmos que o codificador da doutrina, no início do capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele comenta o que significa amar o próximo como a si mesmo. E ele vai nos dizer que amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que nós gostaríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Dentro da temática, nós encontramos uma página belíssima, assinada pelo espírito Lázaro. É um dos espíritos que integra a equipe do Espírito Verdade. E nós lembramos de Lázaro, aquele Lázaro de Betânia, irmão de Marta e Maria, aquela família que amava profundamente a Jesus. E quando o mestre querido ia para aquela região da Judéia, ele sempre se hospedava na casa dos irmãos de Betânia. Lázaro nos traz várias mensagens dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma sobre a afabilidade e a doçura, outra sobre a obediência e a resignação, outra sobre a lei de amor e outra sobre o dever. Nós vamos nos deter em especial na lei de amor, que foi uma das mensagens do espírito Lázaro,
em que o mesmo nos diz que o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Extraordinária afirmativa do espírito Lázaro: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, porque sendo Jesus o espírito mais puro que esteve entre nós, modelo e guia, o seu código moral eterno, ele nos prepara permanentemente para a sintonia com as leis divinas. De fato, o amor constitui a essência da doutrina de Jesus, porque a sua mensagem destina-se a preparar os espíritos que estamos na Terra, encarnados e desencarnados, para uma vivência das leis divinas ou naturais. O amor de que trata a mensagem do espírito Lázaro é uma reflexão profunda que esse espírito faz. E aí nós vamos perceber o processo evolutivo do espírito no contexto dessa mensagem, porque Lázaro diz: em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, tem sensações. Quando mais instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor, que ele diz que é um sol interior que nos aquece a todos. Observemos, meus queridos irmãos, no início de um processo evolutivo, o espírito passa por todas essas etapas, começando pelo instinto, que Allan Kardec vai desenvolver essa temática, tanto no Livro dos Espíritos quanto na Gênese, vai nos dizer que o instinto é uma inteligência rudimentar. Todos já passamos por essa etapa, não é? Mas trazemos ainda em nós, de forma ainda muito presente, os instintos, identificando-nos assim como espíritos que ainda estamos mais próximos da nossa origem espiritual do que da nossa grande destinação como espíritos elevados, espíritos renovados, sublimados. E importante, então, dentro dessas colocações, se em sua origem o homem só tem instintos, mais avançado, ou seja, progredindo mais, conquista as sensações, mais adiantado, ele instruído e depurado. E aí entra todo um processo de formação, tanto intelectual quanto moral. Então, instruído e depurado. O espírito, nós temos sentimentos. Sentimentos que se caracterizarão, sem dúvida, pelas nossas possibilidades de vivência das leis divinas ou naturais. É evidente, queridos irmãos, que ainda no nosso estágio evolutivo presente, ainda predomina na maioria dos espíritos aqui encarnados o amor egoísmo, que é caracterizado pelo sentido da posse do outro, do ter, não é? O outro como sua propriedade. Ainda é muito comum entre nós o amor egoísmo, mas mais desenvolvido, nós já temos outras modalidades e manifestações desse sentimento, como o amor elevação, que caracteriza a amizade, né, entre familiares, entre amigos. Já é um amor cooperativo, participativo, onde o sentimento do amor já está mais aprimorado. Temos também uma outra manifestação do amor, que é o amor sacrificial. O amor sacrificial é quando dois espíritos estão reencarnados e um é mais evoluído do que o outro. E essa relação, por exemplo, no casamento, nas questões familiares, vão se evidenciar porque um está numa condição evolutiva mais desenvolvida e outro está numa condição precária. E muitas e frequentemente nessas relações alguém se sacrifica mais do que o outro.
Claro que espíritos mais desenvolvidos, mais evoluídos, eles vêm ao encontro de espíritos que precisam de amparo, de socorro e de orientação para se renovarem também espiritualmente. Dentre essas modalidades do amor, nós vamos encontrar o amor que nós dizemos, o amor sublimação. O amor sublimação é atributo dos espíritos mais elevados, né? Por quê? Porque é o amor que paira acima do amor às criaturas, o amor a Deus. E a manifestação plena desse amor entre nós é Jesus de Nazaré. O amor universal, o amor cósmico, esse amor que está sobre todas as situações da humanidade. Jesus, meus queridos irmãos, vivenciou plenamente a lei de justiça, de amor e de caridade. E o Espírito Lázaro vai dizer que a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, ou seja, daquela dimensão mais do eu personalista para o nós, num sentido mais coletivo. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. E aí, meus queridos irmãos, neste período que nós estamos vivenciando, não é, dessa pandemia, não é, nós encontramos e vemos e assistimos tantas manifestações de amor, de solidariedade, né, de apoio às pessoas, de socorro aos mais necessitados. E esse socorro não é apenas na dimensão da caridade material, mas da caridade moral, que é a mais difícil de se fazer, que envolve o perdão, a tolerância, que envolve a paciência, que envolve todos esses sentimentos nobres. Nós encontramos no contexto que nós estamos vivenciando atualmente na Terra manifestações extraordinárias de solidariedade, de respeito ao próximo, de socorro àqueles que estão passando pelos problemas da pandemia e que estão recebendo de muitos corações o apoio de ordem moral, espiritual e também material, meus queridos irmãos. E o Espírito Lázaro nos lembra que feliz é aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a miséria do corpo, e tem ligeiros os pés e vive como que transportado. É uma expressão maravilhosa do Espírito Lázaro. Feliz aquele que ama, feliz aquele que se doa, porque a verdadeira compreensão do amor vai envolver a abnegação, devotamento. Feliz é aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, que é ainda muito característica dos espíritos imperfeitos que estamos nesse árduo processo de crescimento espiritual na Terra. Então, qual o efeito da lei de amor na criatura humana? Essa lei, quando implantada no coração do homem, ela dá lugar aos sentimentos de fraternidade e respeito pelos semelhantes. E Lázaro, fazendo essa relação do sentimento do amor com esse processo evolutivo do espírito, ele vai apresentar um dos princípios básicos da doutrina espírita, que é a reencarnação, ou a pluralidade das existências, que Allan Kardec, na obra A Gênese, nos diz que é um dos princípios da doutrina mais importantes para que nós possamos compreender a justiça divina, para que nós possamos compreender o amor de Deus para com cada um de nós, que nos dá essa condição de reencarnar muitas e muitas vezes no mesmo mundo para evoluir.
E aí o Espírito Lázaro vai dizer que o Espiritismo, se Jesus nos traz a lei de amor como resumo da sua mensagem, da sua doutrina, o Espiritismo, a seu turno, ele vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. A primeira, amor com Jesus, e a segunda é reencarnação. E ele nos conclama: estai atentos, pois que essa palavra, ela ergue a lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual, o seu patrimônio moral, porque através das vidas sucessivas nós vamos conquistando os valores da intelectualidade, da moralidade, dos sentimentos mais elevados. A reencarnação, meus queridos irmãos, é a possibilidade que nós temos, com esse conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, de entendermos a diversidade das situações do planeta, as condições variadas dos espíritos que aqui estamos, como encaramos a vida, como agimos, em que condições nós nos encontramos. Por isso, a reencarnação, diz o Espírito Lázaro, ela triunfa da morte, porque nós, como espíritos imortais, nós encarnamos, nós desencarnamos, nós voltamos a reencarnar para conquistarmos o patrimônio imortal dos nossos espíritos. Por isso ele diz, já não é ao suplício que a reencarnação conduz o homem, conduz-lo à conquista do seu ser elevado e transfigurado. Logo, o objetivo da reencarnação é o progresso do espírito, é a melhoria espiritual, é enfrentarmos o campo das provas, dos testemunhos, das expiações, inclusive reparadoras, para nos espiritualizarmos e conquistarmos uma condição diferente. O Espírito Emmanuel, ele está sempre, através das suas mensagens, nos mostrando a importância do processo educativo, que é a reencarnação. Na mensagem ainda de Lázaro, ele volta a retomar o início da mensagem, quando ele disse que o espírito, ou seja, o ser espiritual, ele caminha através dessas conquistas que ele desenvolve, como ele afirma. Disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em quem predominam os instintos. Olha aí, meus queridos irmãos, ou seja, nos nossos começos espirituais, o instinto predomina em nós, mas na medida em que nós vamos evoluindo, nós vamos conquistando qualidades espirituais. Mas aquele que é dominado pelos instintos, diz o Espírito Lázaro, ele está mais próximo do ponto de partida, o início do seu processo evolutivo, do que da meta. A meta que é a perfeição. Jesus nos diz no Evangelho, sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Emmanuel nos fala que as condições espirituais são muito diversas dos espíritos que estamos aqui no planeta. Tem aqueles espíritos que ainda, ele diz, são espíritos de evolução primária, ou seja, o estágio evolutivo ainda é muito deficitário. E espíritos conscientes, consciências que a verdade já iluminou, estudantes das leis do destino, à luz da imortalidade. E aí ele vai quase que fechando a mensagem, dizendo, a fim de avançar para a meta, que é a perfeição, a evolução, tem a criatura que venceu os instintos em proveito dos sentimentos. Isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando, transformando os germes latentes da matéria.
E aí vem a grande importância da proposta educativa do Espiritismo, para que nós, conscientes que somos todos espíritos imortais em franco processo de desenvolvimento espiritual, nós possamos investir na nossa melhoria interior, inclusive educando os nossos sentimentos, substituindo sentimentos negativos por sentimentos melhores. Os instintos, então, nos diz Lázaro, são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glândula encerra em si o carvalho, e os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. Observemos, irmãos queridos, que a grande proposta da doutrina espírita, sintonizada com Jesus, é exatamente nos libertarmos da escravidão espiritual. O próprio Mestre nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Emmanuel, numa mensagem muito significativa na obra Fonte Viva, intitulada Educa, ele diz: educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Observemos aí a gradação do processo evolutivo, ou seja, educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, uma inteligência desenvolvida, e a inteligência em humanidade, e a humanidade em angelitude. Esse é o grande objetivo, a grande meta dos espíritos que estamos aqui no planeta. E nessa fase que nós estamos vivenciando, meus queridos irmãos, as grandes crises do planeta, crises planetárias, como os estudiosos colocam, e que a doutrina espírita nos diz que no contexto dessas crises, a crise moral, a crise dos valores éticos, ela precisa ser considerada e percebida, que nós necessitamos cada vez mais de Jesus e da sua mensagem. O espírito, portanto, ele precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, do nosso esforço, do nosso trabalho, da nossa persistência de melhoria. Logo, é importante perceber que o espírito precisa ser cultivado como um campo. E essa riqueza futura depende de quê, meus irmãos? Do labor atual, do nosso trabalho, que nos fará granjear muito mais do que bens terrenos, que são transitórios. Tem a sua importância, mas são transitórios. A elevação gloriosa. Isso é maravilhoso nessa mensagem, porque então o Espírito Lázaro, na última frase da sua mensagem, ele diz: é então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Compreendendo a lei de amor e entendendo que a lei de amor, ela está dentro da lei de justiça, amor e caridade. Esforço, vontade, perseverança, trabalho incessante para superarmos limites e inibições das mais diversas ordens. Somos espíritos imortais, meus irmãos, em laboriosa escalada evolutiva, e ainda compartilhamos das tendências e aspirações, dificuldades e provas do gênero humano. Mas é preciso avançar, é preciso construir em nós valores renovadores à luz da imortalidade, da reencarnação, da justiça divina. Somente começarão a receber a claridade da crença sincera por nós, através do nosso esforço. Como é que poderemos testemunhar, exemplificar essa lição grandiosa? Porque o sentimento é o amor,
mas a ação é amar. E como os Espíritos bem colocam, a caridade é o amor em ação. Por isso, Jesus, como modelo e guia, ele é o grande exemplo para todos nós da vivência desse sentimento. E numa sociedade agressiva e perversa, ele elegeu o amor como a solução para todos os questionamentos e o perdão irrestrito como terapêutica eficaz para todas as enfermidades. Não apenas ministrava esse sentimento através de palavras, mas, sobretudo, mediante atitudes claras e francas, arriscando-se por dilatá-lo especialmente aos infelizes, aos detestados, aos deserdados, aos segregados e aos carentes. O amor norteou os passos de Jesus, as suas palavras e os seus pensamentos. A caridade, meus queridos irmãos, ela é sobretudo cristã e esteve sempre presente em toda a vida de Jesus, o seu insuperável divulgador e expoente, porque Jesus repassava todas as suas doações com inefável amor, mesmo quando esteve visitado pelo impositivo da energia. Assim que a lição do Evangelho segundo o Espiritismo possa nos alimentar os corações, alimentar os nossos sentimentos, para que, buscando sempre o exemplo e as lições de Jesus, que o Espiritismo retoma, como a terceira grande revelação de Deus aos homens, nós possamos construir em nós uma nova humanidade. Muita paz, queridos irmãos, e que as bênçãos de Deus permaneçam conosco, nos convidando e nos fortalecendo a vivência do sentimento do amor. Muita paz e muito progresso espiritual.